Olá amigos, boa noite. Mais um programa Cidades Inteligente, mais humana, mais sustentável, mais Brasil, pela TV Mais Brasil, a região da metropolitana de Jundiaí. Quero agradecer a audiência de todos pelo acompanhamento de nossas entrevistas, trazendo convidados aqui fantástico, abordando temas assim de várias modalidades. E hoje não seria diferente. Hoje estamos aqui recebendo um querido amigo. Hoje, a nível de Brasil, é referência no mercado exterior de importação e exportação. É uma pauta que nesse mercado globalizado, em tantas questões sendo discutidas no mercado internacional, a questão da balança comercial do país que depende das importação e exportação. Vamos ter uma aula hoje aqui com o professor Carlos Moura, professor trainer Carlos Moura. Também é diretor da Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região e é um dos maiores especialistas hoje no assunto. Carlos, obrigado pela sua presença, agradeço muito, tenho certeza que vai ser um bate-papo aqui muito rico em informação, orientação e vai gerar muita oportunidade com certeza. Olha, Cristiano, eu também agradeço, dou boa noite aí aos seus ouvintes, né, os telespectadores do teu canal. Realmente você coloca muito bem. Nunca foi um momento tão bom, tão oportuno, onde o Brasil está muito bem colocado no cenário e precisa inserir as pequenas e médias empresas no cenário do comércio exterior. Esse é o nosso trabalho, é isso que a gente se propõe a fazer já há bastante tempo e estou à disposição aí para desenvolver esse bate-papo com você e ajudar aí os teus telespectadores. Bacana, Carlos. Carlos, falando um pouco de mercado exterior, momento que o Brasil está passando, nós sabemos que o Brasil hoje é muito forte no agronegócio, né? A questão das commodities é um dos principais negócios que o Brasil exporta muito para vários lugares do país, em especial dois mercados que hoje estão aí num debate muito forte, caloroso, né, em relação à questão das tarifas, entre as tarifas impostas pelo governo americano, o posicionamento do governo chinês, tentando encontrar uma saída, a Europa se mobilizando. Vem uma nova realidade de mercado, porque até onde se respeitam os contratos, né? Até onde essa relação comercial ela é confiável. Então, professor, eu gostaria que o senhor desse um panorama, um pouquinho dessa visão da atual que o mundo está passando nessa questão de relação de mercado exterior. Acho que esse ponto inicial que está sendo colocado por você é muito importante. Realmente, essa disputa comercial, né, e tarifária entre os Estados Unidos e a China, porque num primeiro momento foi colocado a nível mundial. Mas a grande verdade é que a disputa é entre a China e os Estados Unidos, né? E isso cria uma falta de previsibilidade muito grande, né? E esse que é o grande problema, é uma crise de confiança, né? Porque você não sabe, hoje a gente está vivendo 90 dias de trégua, mesmo assim num patamar elevado, porque os Estados Unidos está colocando 30% de tarifa, em alguns casos até 50% para a China, que já é muito alto, é altíssimo, né? Além do que já existia. Então isso é muito grande. Agora, qual que é o perigo e a oportunidade? O Brasil, como você colocou muito bem, está muito bem no agronegócio, até porque os Estados Unidos hoje, ele vende bastante commodity para a China e que foi parada. A soja é um grande exemplo. E hoje o Brasil está vendendo soja para a China muito mais, inclusive com ágio, porque é de interesse. Agora, qual que é a oportunidade? É você inserir outros segmentos e outros produtos
nessa cesta. Porque não vamos desmerecer que o Brasil é um exportador de commodities, parece que é simples, mas não é. O que tem de tecnologia envolvido para produzir a soja, produzir o frango e produzir a própria carne. Produzir carne não é deixar só o boi no pasto. Aquilo tem toda uma tecnologia no campo e por trás que o Brasil está muito bem. Agora, o Brasil deixou sucatear, né, e eu trabalho na indústria, no setor industrial, já há 40 anos, mais de 40 anos, e no comércio exterior há mais de 30 anos, e vejo a indústria, né, paulatinamente perdendo espaço. E essa é a hora do Brasil voltar. Agora, você não entra no setor industrial forte sem tecnologia. E não é só a questão da inteligência artificial. Tem maquinário e tudo mais. E qual que é a grande oportunidade? Diversificar. Essa que é a oportunidade. É buscar diversificação. E ao longo aqui do nosso bate-papo, vou explicar como que a gente pode fazer isso. Muito, muito importante, professor, esse destaque que você coloca, a questão da tecnologia, porque na verdade é o seguinte, o Brasil hoje, ele conquistou aí um espaço de mercado internacional, mas o Brasil é muito visto ainda, aquele país que exporta muita matéria-prima, né? E matéria-prima, muitas vezes, o valor pago por essa matéria-prima é muito baixo a nível de mercado. E muitos especialistas falam que o Brasil, se ele investisse mais em desenvolvimento de tecnologias, implantar essas tecnologias, onde podemos agregar valor nos produtos, por exemplo, uma coisa é você mandar matéria-prima, outra coisa é você vender já o produto praticamente pronto com a tecnologia do país. Então, a nível de retorno financeiro, tanto para a indústria quanto para o país, arrecadação, geração de emprego, uma série de coisas, é uma cadeia. Isso estaria favorecendo e muito. Mas ainda nós temos vários desafios, né, professor? A questão da infraestrutura do país, a questão da falta do acesso dessas mercadorias, chegar com mais facilidade, com custo menor, chegar aos portos, né? Tem todo um custo de logística que também é um grande entrave. E o custo do Brasil, que é um absurdo. Então, professor, eu gostaria muito que o senhor falasse um pouco dessa necessidade que o país tem de realmente vestir essa camisa, ter como prioridade número 1 a questão da implantação, da viabilidade de tecnologias que nós estamos aqui em Jundiaí, estamos aqui do lado de Campinas, que é o nosso centro tecnológico, São José dos Campos, né? Enfim, o Brasil é muito rico nesse desenvolvimento meio acadêmico. Eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouco desse paralelo, e que na verdade é o fator primordial para que a gente possa crescer e de uma forma sustentável, de uma forma que nós podemos conseguir mais reconhecimento financeiro para essa exportação. Com certeza. Realmente é um assunto vasto e complexo, mas a gente pode trabalhar por prioridades. Então vamos pegar aqui no caso da tecnologia. A indústria é que ficou muito carente, porque o agronegócio é muito tecnológico hoje, e como eu até exemplifiquei no caso da soja e da carne, se tem a impressão que é pouca tecnologia, mas não é. Hoje, para engordar o boi, você tem diversas tecnologias, como a cerca elétrica, para que ele possa se alimentar mais rápido, crescer muito mais rápido do que se tivesse solto no pasto, entre outras. Até o DNA, né? Sim. O DNA do boi. E o Brasil, ele hoje é a potência mundial na produção da carne, sem dúvida nenhuma. A Marfrig, a JF, enfim. O Brasil... Agora, o desafio, e você colocou muito bem, Cristiano, é que existem muitos desafios. Um dos grandes desafios é a questão da logística, porque nós estamos aqui no coração da RMC, a região metropolitana de Campinas, né, Jundiaí, que é um caso à parte. Aqui você tem excelentes estradas, você tem diversos armazéns. Então, qual que é o grande desafio para a questão do comércio internacional, quando você fala em termos de importação? Porque não nos esqueçamos que comércio exterior não se faz só com exportação, é com importação também. No caso de São Paulo, é a questão tributária. Nós estamos atrasados aqui no estado de São Paulo. Você tem aqui o estado de Minas Gerais, aqui próximo da gente, que
está muito mais avançado em termos de legislação tributária para a questão da importação e do comércio exterior do que o nosso Estado. Hoje você tem muitas empresas chinesas que poderiam estar instaladas no estado de São Paulo, estão aqui em Extrema, aqui no sul de Minas, porque lá tem uma legislação específica para isso. E não só isso, você tem os CLIAs, que são os armazéns onde você pode fazer o processo industrial, que a gente chama inbound, sem impostos, tanto no processo de importação como para exportação. No caso da exportação especificamente, não tem tributo, então a questão tributária não pesa. Mas aí vem a logística, porque sem logística você não tem os prazos. E a gente tem uma área portuária que está completamente num gargalo. Você tem o Porto de Santos saturado. Você tem já os portos de Santa Catarina também na sua capacidade máxima, ou seja, o Brasil precisava investir bastante nessa área portuária e também nas estradas, nas questões das ferrovias. Agora, inclusive, está havendo aí um investimento, não sei se já está efetivamente acontecendo, mas pelo menos já está acordado com a China, para fazer com que o Brasil acesse os portos do Pacífico, o porto do Peru, novo porto que a China investiu. A nova Rota da Seda, né? Isso. E isso pode ser, do ponto de vista comercial e estratégico, muito bom. Mas, sem dúvida, quando você fala em termos de exportação, nós passamos por 2 desafios. Primeiro, logística. A logística é muito importante, porque senão a mercadoria não chega. E precisa ter não só estrada, ferrovia, mas porto. Então, esse é um lado. Começo, meio e fim, né? Exatamente. E um segundo ponto muito importante é a educação do trade finance. Essa palavra é uma palavra bonita. Sofisticada. Vamos dizer assim, sofisticada. Mas é muito simples. É o financiamento à exportação, tá? E existem várias linhas e soluções do mercado brasileiro e internacional para fazer esse financiamento. Agora, o que acontece na maioria das vezes? O pequeno produtor e o médio produtor, ele imagina que é uma complexidade que ele não pode aprender e deixa na mão de um punhado de empresas que eu, por questões éticas, não vou citar, mas são as big techs, as big tradings que estão aí, que levam uma parte do markup, da lucratividade dessas empresas, porque eles acreditam que a documentação é muito complexa. Eu sempre digo, só não é mais complexo do que uma operação de vender um cachorro-quente, mas exportar é muito simples a documentação. Mas infelizmente no nosso país, o professor, infelizmente a burocracia está no sangue, né? Está no sangue, é verdade. E vamos criar dificuldade para vender facilidade. Isso. Né? Quando não é assim. Agora, no caso da importação, para a gente concluir esse primeiro pensamento, no caso da importação, sim, aí é diferente, porque aí envolve as questões tributárias e com a reforma tributária estando funcionando na sua plenitude, isso vai ser um marco e vai mudar, porque hoje para um investidor internacional, para ele entender que fazer negócios em Minas Gerais tem uma forma de tributação, com São Paulo é outra, com Santa Catarina é outra, com Rondônia é outra. É uma complexidade absurda quando você fala em termos de importação. E isso dificulta investimento. Então, aí você precisa simplificar. E só a reforma tributária vai trazer luz, né, e salvação, vamos dizer assim, para esse setor. Agora, na exportação, não. Na exportação é você formar, melhorar a tecnologia das empresas para que elas, de outros setores que não só o setor agroindustrial, formar pessoas. Um grande entrave para você fazer negócio no exterior é o idioma. Nós precisamos aprender a falar bem espanhol, falar inglês, porque, veja, mesmo você fazer negócio em Portugal, é outro idioma. Dá a impressão que você não entende. Então, se você não se capacitar
com a questão do idioma, para falar na mesma língua do cliente, criar confiança, porque não se engane, a tecnologia não é o primeiro ponto. O primeiro ponto é a relação de confiança. Relação pessoal. Relação pessoal. Professor, o senhor tocou num ponto fundamental e eu acho que é essa dor, né, essa necessidade e que nós acompanhamos muito em relação aos municípios. Nós já tivemos vários eventos juntos, né? Inclusive o senhor foi palestrante de vários encontros internacionais, no caso, sempre é convidado para estar participando desses eventos. E lá nesses encontros a gente acompanha o quê? Muitos empresários, muitas pessoas que têm já potencial, capacidade para entrar no setor de exportação, para buscar mercado exterior. E a gente realmente entende que ele fica muito refém, né? Ele busca ali naquela Câmara de Comércio específica do país, que ele tem interesse, mas ele não tem informação, ele não tem acompanhamento, ele não tem orientação. E o senhor tem feito um trabalho muito bacana à frente da Câmara de Comércio Exterior de Campinas, esse entendimento, no primeiro momento, de dar uma assessoria, uma atenção em mostrar que o bicho-papão não é tão grande assim, simplifica, é uma forma de lidar de uma forma muito simplificada e mostra o caminho das pedras. Eu acredito que essa iniciativa, professor, vai contribuir muito para a expansão e para desenvolver mais o nosso potencial. Eu falo isso porque nós temos aí a Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios, nós temos uma agenda permanente com vereadores, prefeitos, secretários municipais e principalmente os secretários de Indústria, Comércio e Inovação. E a gente percebe que eles têm sede de tentar desenvolver algo, embora não tenha lá ainda a Secretaria de Relação Internacional, porque seria um passo importante para o município, visando esse espaço de mercado e para o desenvolvimento do próprio município. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco como nós poderíamos contribuir para a gente poder simplificar as coisas na ponta, nesse município que tem lá hoje. Vou dar um exemplo simples. Tem cidades hoje aí que o polo industrial deles representa praticamente a de arrecadação de ICMS, do ISS, praticamente mais da metade da arrecadação para o município, a sobrevivência do município. Sem dúvida. Olha, começa esse desafio para apoiar as cidades, as prefeituras, entender que exportar, num primeiro momento, não tem um benefício tributário, porque realmente é isento, mas tem muitos outros benefícios. Exemplo, a questão do emprego, porque ninguém consegue fazer uma operação internacional com meia dúzia de pessoas. Não é um negócio apenas digital. O digital é uma ferramenta. Você precisa produzir o produto, qualidade, assistência técnica, porque grandes negócios são perdidos por falta do quê? Do pós-venda. Então, você preparar pessoas que estão preparadas para fazer o a venda e o pós-venda é fundamental. E você coloca bem quando comenta da Câmara de Comércio Exterior de Campinas, na qual nós somos diretores, né? E a gente procura justamente fazer os eventos para explicar e desmistificar que se você entende as regras do jogo, estuda isso, cria essa aproximação, os negócios fluem. Eu digo que a única coisa que não é boa no comércio exterior, só tem uma coisa boa, que não é boa, é não fazer. Porque qualquer negócio, seja de importação ou exportação, você tem uma lucratividade maravilhosa. Eu estive agora 15 dias na Argentina e você vê que lá a coisa está mudando. Hoje a Argentina voltou a ser uma grande oportunidade para o nosso mercado, porque eles ainda não perderam o costume da inflação, não perderam ainda, eles continuam subindo os preços, tanto é que muitos produtos lá estão caros, mas está estável. E o que é que isso significa? Gera uma oportunidade muito grande para as pequenas e médias brasileiras que têm tecnologia de ir na Argentina e vender, porque tem muitas oportunidades. Então a gente precisa se preparar e ter essas iniciativas, né? Então, é muito importante essa colocação, porque nós temos hoje aqui a América do Sul, o Mercosul, como tem lá, a Europa também está organizada, é óbvio que eles têm lá uma estrutura de organização muito mais sólida, digamos assim, muito mais atuante, e nós temos aqui um potencial enorme regional, que é a nossa região aqui da América do Sul,
onde temos aqui a facilidade de acesso aos países vizinhos, a relação muito assim saudável e o quanto de potencial poderia, não só para o Brasil, mas para os demais países poderem conseguir aí concentrar esses dólares aí, claro, circular mais para cá. Já está tendo essa iniciativa, essa nova realidade. O próprio governo chinês, ele tem falado em importação e exportação com países aliados e parceiros, em fazer a tratativa com as moedas, né? Com as moedas locais, boa. Que, né, deixando um pouco o dólar de lado, quer dizer, buscando saídas e mecanismos, né, para dar o quê? Mais viabilidade. Mas, professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa possibilidade das cidades, dos municípios, das prefeituras, poderem desenvolver o seu mercado exterior, o seu mercado internacional. Então, vamos falar um plano básico. Primeira coisa é sensibilizar as empresas. E como que a gente faz isso? Com reuniões, de preferência presenciais, olho no olho, para a gente criar uma motivação e entender que é possível. Essa é a primeira coisa. É a gente se sensibilizar e focar no objetivo, entendendo que ele é perfeitamente possível. Porque se você se preparar, você não tem por que ter medo de uma China. A China vai ganhar sempre quando se fala de volume, mas nem tudo é volume. Tem determinados nichos, N nichos, que você... E eu vou citar um exemplo que eu acabei de ver na Argentina. Eu cheguei num dia, num domingo, que era o dia do café. Dia do café, eu até achei estranho. Muita gente nas praças e tal. E aí eu falei, poxa, mas... Brinquei lá com um motorista de Uber. Mas dia do café? Vocês têm café aqui? Aí ele falou, não. Eu falei, tem o dia do café? Eu podia ter o dia do chimarrão, mas dia do café? Então veja, eles têm um dia da nossa bebida. E nós temos café no Brasil, temos em Minas, temos aqui no Circuito das Águas, aqui na região de Jaguariúna, Espírito Santo do Pinhal. Sul de Minas, ali tem muita plantação de café. Sim, Minas, o estado de Minas hoje é o maior produtor exportador de café do mundo. Mas eu falo aqui mesmo, na RMC, você tem, e pequenas e médias empresas poderiam estar exportando não só o grão, seu próprio café. Um café mais selecionado, claro, padrão internacional. Claro que sim. Porque o café tem várias... ele é classificado por categorias ali, sim, né? De qualidade. Claro. E você vê o seguinte, o que falta? Fazer as missões. Agora, não adianta você ir para uma missão sem ter o preparo. É ir para a guerra sem ter uma arma. Primeira arma, a arma da comunicação. Agora, eu não posso comunicar se eu não tenho base. Mas como é que eu aprendo? E uma boa forma de aprender são através das feiras. Você tem que se expor, conversar com o cliente, né? Não tem que ter medo. Eu só vou me expor numa feira internacional quando eu tiver 100% pronto. Não! Como que você começa no futebol? Na escolinha e vai fazendo os primeiros campeonatos. Os primeiros passos. Você tem que se expor, ouvir, entender. Agora, o que você tem que evitar é a fake news. É dizer que tem um produto que não tem, é dizer que tem uma capacidade de produção que não tem. E para você aumentar, aí vem as redes de empresa. Tá? Eu já fui diretor de alguns consórcios aqui no Brasil e a gente precisa, como é o caso da Itália, que faz isso muito bem, saber trabalhar em parceria, somar esforços, a sinergia. O corporativismo, né? Exatamente, isso precisa voltar, porque o pequeno e o médio, se ele não se juntar, ele não cria volume, porque é difícil. Isso que é o segredo da China. E os municípios hoje, professor, têm feito muito isso, viu? Eles têm trabalhado numa forma de consórcio, até a parte de formalidade para a contratação é muito mais rápida, muito mais simplificada, dá mais agilidade. E a outra realidade também, o senhor é muito bem antenado com isso, e o senhor é muito antenado, acompanha muito bem essa questão dos investimentos, porque agora o Brasil está tendo muito investimento de país, não só de governo de outros países, mas de empresários também, muito investimento vindo para o Brasil.
E falando com um amigo de uma Câmara de Comércio Exterior, ele falou assim, Cristiano, o Brasil, a nossa região, ela vive o melhor momento, porque a instabilidade na Europa é muito grande, com a guerra da Ucrânia, com os impasses entre eles ali, nós temos aí questões no Oriente Médio, e isso assusta muito os empresários, assusta muito o investidor. E uma região com potencial enorme é a nossa região aqui. Mas muitos lá não conhecem a nossa região. Exato. Não conhecem. Então tem uma avenida, tem aí como fala? Oceano Azul. Uma avenida aí de escola de samba aí aberta para que a gente possa ocupar esse espaço. A gente fala de Oceano Azul. É um oceano de oportunidade. Então, e aí eu vejo que essa questão da unidade, da corporativa, da unidade, poderia ser uma realidade no meio empresarial junto com os municípios, né, professor? Não há dúvida, não há dúvida. Agora, tem uma parte, vamos citar aqui para o pessoal que nos escuta e nos vê também nessa noite, cobrar do nosso poder público mais ação comercial para abrir novos mercados. Se fala muito da China, mas tem um mercado que a gente esquece, e eu digo porque a gente esquece, que é a Índia. A Índia. Porque a Índia hoje tem uma população maior do que a China. É tão consumidora quanto a China. Quanto a China. E das 10 mil partidas, ou seja, 10 mil classificações fiscais que existem, só tem 400 partidas que estão no acordo que o Brasil tem com a China, que é um acordo da primeira década desse século, é muito antigo. 400 partidas. E por que não tem tudo? Por que a gente não está explorando o mercado indiano? Eu quando cheguei no aeroporto, tinha uma delegação de indianos chegando no Brasil. E a gente não faz feiras, delegações na Índia. A Índia poderia ser uma outra China. E aí eu insisto muito nesse ponto aí, que é a questão de diversificação de mercado. Você não pode, inclusive uma preocupação muito grande aqui hoje da RMC, eu fiz uma palestra no início desse ano, em parceria entre a nossa Câmara de Comércio Exterior e o IBEF, né, que é o Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças, no CIESP de Campinas. Fizemos um evento no início desse ano. Comentava o seguinte, que a RMC, tá? A RMC tem uma concentração muito grande, e a cidade de Campinas também, na exportação para os Estados Unidos. Mais de 35% da pauta exportadora da RMC vai para os Estados Unidos. E isso é um grande problema. Por quê? Porque com o problema dos Estados Unidos nessa guerra comercial, inclusive o Brasil foi taxado em 10%, pode criar problemas porque muitas empresas norte-americanas estão passando dificuldades. A própria Amazon pode sofrer problemas porque a Amazon não vive só de tecnologia, vive de produto. E com esse vai e vem das tarifas, os produtos uma hora estão caros, outra hora não tão caros, e isso desarticula a cadeia de suprimentos, o supply chain. E aí o que acontece? Muitas empresas norte-americanas estão passando problemas. E a RMC muito concentrada no mercado norte-americano. É como se fosse a estratégia do México. E qual que é a oportunidade agora? É a gente buscar novos mercados. Que mercados? A Índia, que eu acabei de citar. Aí a diplomacia, a nossa área, o nosso consulado precisa ampliar, né? O MDIC precisa ampliar essa pauta. Não há razão para a gente ter só 400 NCMs. Amplia. Faz um acordo mais amplo, fazer mais negócios com a Índia e aproveitar a África, que é o continente que mais cresce hoje no mundo. Aproveitar a África, fazer negócio com a Nigéria, fazer negócio com a África do Sul. A própria África do Sul faz parte do BRICS. Então, nós precisamos aproveitar mais a África, aproveitar a Índia e também os países asiáticos. Recentemente, o presidente Lula esteve no Vietnã, o que fez muito bem, ampliou lá. É isso que nós precisamos, diversificar. E nós estamos à disposição para colaborar nesse processo,
tanto na Câmara de Comércio Exterior de Campinas, que nós fazemos, né, como também nesse trabalho que a gente faz no nosso canal no YouTube, no Acelera Export, que em breve quero te convidar para participar também de um podcast lá, para você falar um pouco mais das necessidades das prefeituras lá no nosso canal, no podcast Acelera Export, que hoje já conta com mais de 13 mil seguidores no Brasil e no mundo, né? Ótimo, parabéns, Carlos, parabéns. Quero aqui mandar um grande abraço ao nosso presidente da Câmara de Comércio Exterior de Campinas, região, Márcio Barbado, nosso diretor, vice-presidente Luiz Guimarães, onde tivemos o privilégio de almoçar com alguns diretores da Câmara, junto com o nosso querido amigo Eduardo Coelho, que eu mando aqui um grande abraço, ex-deputado federal, e hoje está lá presidindo lá a Sociedade Hípica de Campinas. Professor, uma pergunta que todo mundo fazem, que na busca de compreender. Quando o governo americano ele aumenta as tarifas para o importador, para o país que ele acaba importando, essa mercadoria é óbvio que ela vai chegar com esse imposto embutido. E esse produto vai chegar onde? No país de origem, aonde no caso dos Estados Unidos, foi originário de dar o incentivo do aumento das taxas. Mas quem vai pagar essa conta? Não é o contribuinte, o americano que vai consumir esse produto? Com certeza. Inclusive, aconteceu um fato agora recente, tá? Que é o seguinte: os portos norte-americanos, quando estava naquele nível de tarifa de 150%, simplesmente pararam. 40 portos norte-americanos pararam 15 dias de receber mercadoria. Aí, na semana passada, houve a trégua. Essa suposta trégua com a redução das tarifas, então a China cobrando 20% e os Estados Unidos entre 30% e 50%. E agora estão correndo como loucos para trazer essa mercadoria. Então o que vai acontecer? Essas mercadorias vão chegar, né, dentro desse novo acordo supostamente mais baratos, mas alguns podem chegar mais caros, porque leva pelo menos 30 dias para sair. Pelo menos, otimista, né? Sendo otimista. Né? Sendo otimista, fora o processo de desembaraço. E aí o que vai acontecer? Grandes empresas, como Walmart, como outras desse porte, a Amazon mesmo, tem fôlego financeiro para aguentar. Mas e os pequenos e médios? Então veja, a recessão norte-americana não é mais uma questão de si. Não. É o nível que será. Se vai ser de zero, uma recessão de zero, ou uma de menos meio, ou pelo menos meio ponto percentual para baixo. Então, os Estados Unidos hoje, por isso que as entidades de risco, né, as próprias entidades que controlam o risco financeiro, que são norte-americanas, como a Moody's e outras, né, rebaixaram a nota de crédito dos Estados Unidos, porque essa crise que eles mesmos estão provocando, que o Donald Trump instalou, vai ter consequências. Vai ter consequências. Já está tendo, né? E a nossa região aqui precisa se preparar. Durante muito tempo foi confortável e bom, porque a RMC é uma das poucas regiões do Brasil que exportam valor agregado, como eu mostrei na apresentação que eu fiz lá no CIESP. Exporta motores, exporta valor agregado, não só commodities, né? Ao contrário, praticamente a região aqui não exporta commodities. Agora, qual que é o desafio? Redistribuir, e tem diversas oportunidades. É um oceano azul de oportunidades. A gente só precisa se preparar para isso. O vice-presidente, que é o nosso ministro de Indústria e Comércio do país, o Dr. Geraldo Alckmin, num evento na Fiesp, ele estava falando sobre estava mostrando um exemplo, né? Que ele perguntou para o assessor dele quanto custaria 1 quilo de carne de porco, né? E aí o rapaz falou que ficaria então de R$20 um quilo de carne de porco, né? Daí ele falou assim, então, 1 quilo da carne do porco, R$20. Uma tecnologia que desenvolveu lá para a saúde, uma válvula lá para o coração lá, feita à base de cartilagem lá da carne do porco, custa R$70 mil. Né? Então é mais ou menos isso.
que a gente está falando sobre valor agregado. A outra questão, esse tiro no pé, né, dos americanos em entrar nessas situação aí que acabou criando essa indisposição de mercado, um desequilíbrio total, a gente entende quando ocorre essa questão do aumento de tarifas, é quando o país, pelo menos, ele tem condições de suprir 100% da sua demanda. Tipo assim, ele não precisa comprar. Eu tenho o produto aqui dentro. A própria questão do aço, né? do metal, do aço. Os Estados Unidos, hoje, ele tem o quê? Capacidade para atender 60% do mercado dele. Quer dizer, tem uma lacuna enorme. E ele, né? Então, só para a gente fechar essa avaliação sobre a questão das tarifas, né, o nome de tarifas, uma das consequências aí que o governo acaba criando para o seu próprio país. Eu lembrei até de um ponto que eu acho que nós temos que colocar aqui nessa discussão nossa tão rica, né? É a questão ambiental, da sustentabilidade, que é outra mudança tão grande quanto as questões das tarifas, é a questão da sustentabilidade. É a volta a incentivar a produção de energia suja, né, em detrimento da energia limpa. E aí está uma outra oportunidade muito grande para o Brasil, que se fala muito, mas eu vou dar um contexto bem concreto e prático para que você entenda isso e mostre como a gente pode ganhar nesse mercado. Porque o Brasil hoje é uma referência, é mesmo, não é discurso, é mesmo, na produção energética limpa. E olha isso, tá? Eu estive na região, eu dividi a minha viagem à Argentina em duas partes. A primeira parte na região de Mendoza, que é fronteira com o Chile, e a outra na região de Buenos Aires. E me chamou muita atenção a região de Mendoza, que é uma região que a gente pensa que só produz vinho. Não. Vinho, inclusive, é uma pequena parte. Eles têm 1.200 bodegas, né, que são as vinícolas, mas eles produzem petróleo, eles produzem frutas, eles produzem alho, eles produzem um monte de coisa. E o principal produto, petróleo. Mas qual é o problema que eles têm? E é grave. Não tem água. Não tem água, porque a água vem do degelo dos Andes. E o que está acontecendo por conta das mudanças climáticas? Antes, a montanha produzia 3 metros de neve no inverno. Hoje não chega a 1 metro. Não tem água. Mas, professor, é fácil. A gente fura um poço de um poço e tira a água. Errou. Por quê? Porque lá em Mendoza, quando você fura um poço, o que sai é petróleo. Nossa. E aí o que acontece? Não tem água. E qual é um grande desafio? Como produzir água e como produzir energia limpa. Porque a YPF tem uma verdadeira cidade. A YPF é a petroleira, a Petrobras lá da Argentina, que tem uma verdadeira cidade lá, eu estive lá, verdadeira cidade lá em Mendoza, que é o principal negócio, é o petróleo. Só que é o seguinte, vou produzir energia fazendo energia suja? Não. E como é que eu faço com energia limpa? Quem é que sabe fazer isso? O Brasil. Então, o Brasil poderia estar colaborando com a Argentina, certo? Ensinando e mostrando como produzir através da biomassa, através o hidrogênio verde, porque lá está faltando água e, obviamente, energia limpa, porque se você continuar produzindo com energia com base no petróleo, o que vai acontecer? 1 metro de neve que hoje ainda tem vai acabar. Sim. E acabou a água. As mudanças climáticas. As mudanças climáticas. Que é o grande desafio dessa nova era. E falando de energia limpa, ontem o presidente Lula ele baixou um decreto, um projeto de lei, autorizando aí a questão de incentivos na questão da energia elétrica, né? Que eu vejo que no Brasil é muito cara a nossa energia. É a energia limpa, a mais barata de produção e a mais cara do mundo que chega para o usuário. Infelizmente, isso é o custo Brasil.
que é outro desafio também, que não adianta o Brasil ser um país que tem recursos naturais, tem um povo trabalhador, tudo vem de encontro, mas infelizmente tem um sistema de governo totalmente ultrapassado, arcaico, aonde se gasta muito mais do que arrecada, se gasta de uma forma desnecessária, de uma forma irresponsável, aonde acaba comprometendo todas essas possibilidades de levar o Brasil de país subdesenvolvido para um país desenvolvido. Sem dúvida, realmente você tem toda a razão. Nós precisamos baratear a produção e aumentar a escala. Agora, o Brasil é abundante em energia e tem uma energia cara. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, você precisa, primeiro, simplificar a questão tributária, que a gente já falou, principalmente porque ninguém consegue exportar se não importa tecnologia, se não troca informações. Então a balança comercial, você começou aí o nosso bate-papo falando disso. O que é a balança comercial? Nada mais é do que o equilíbrio entre importar e exportar. E para isso você precisa ter a base da indústria barata e a energia é fundamental. Não podemos ter tanta riqueza, seja aqui na questão solar, né? Está sendo divulgado aí investimentos em novas plataformas de energia solar e também a questão hidroelétrica, que já é muito forte, do hidrogênio e tantos outros, né? O Brasil realmente é uma abundância, mas por que tão caro? E outra, professor, o que eu vejo que é uma saída. Nós percebemos que a área pública, o governo, ele está totalmente incapacitado. Né? Porque se for analisar hoje o que se paga com recurso, com dívida pública, com rombo de previdência, com custeio da máquina, com privilégios do governo, do legislativo, do executivo, do judiciário, não sobra recurso para investir no país, para investir na nossa sociedade. E um caminho e uma situação que está acontecendo muito forte são as parcerias PPP, públicas e privadas. Então o privado ele está vindo para o campo público e fazendo aquilo que era de obrigação do público. Mas ainda essas parcerias, esses investidores encontram ainda muita insegurança jurídica, encontram muita insegurança política. Então ainda o Brasil é um país tão forte, é um povo tão arrojado que ele independente com um governo que de repente é uma bola de ferro no pé, né? Andar com uma bola de ferro no pé, ele ainda se sobressai, ele ainda se torna competitivo lá fora. Então eu acho que é fundamental, agora o Brasil ganha o olhar, ganha os holofotes, principalmente dos investidores internacionais, a China criando aí bancos específicos para tratar de investimento em infraestrutura, né? Como tem outros países também interessados por dinheiro aqui para que a coisa possa viabilizar as concessões. As concessões. É um caminho para o desenvolvimento do país? Sem dúvida que é, claro que é. Você... realmente, você colocou pontos assim muito importantes. A questão de ter um ambiente regulatório sólido, bem regulado, sem dúvida. Não é questão de facilitar o descaminho ou qualquer coisa, de jeito nenhum. Você precisa controlar melhor, inclusive, suas fronteiras, porque um dos riscos, até para fechar aquele assunto do tarifaço do Donald Trump, é o contrabando e o descaminho, porque são duas coisas diferentes. Contrabando é evasão fiscal, descaminho. O contrabando é você trazer mercadoria que não pode. O descaminho é evasão fiscal, a questão dos impostos. E aí você precisa bloquear isso daí. Agora, controlar melhor as nossas fronteiras, porque realmente isso também prejudica o empresário, porque é uma concorrência desleal, a pirataria. Nós precisamos atuar nisso. Agora, um ponto importante é ter o ambiente regulatório, a legislação tributária clara e simples. Eu acho que o grande desafio é simplificar. Se for simples, tá? A coisa cresce organicamente. É muita gente na informalidade, porque a formalidade custa muito caro. E é complexo. E você ganha um sócio. Porque é que nem está num debate recentemente
estava se falando da questão do fator, né, do agente que gera riqueza e oportunidades. Então vamos lá. O empresário, ele vai num determinado município, ele visualiza ali uma área, ele compra aquela área, que não é uma área pequena, é uma área industrial e essa área não é barata. Depois ele vai lá, ele coloca toda uma estrutura de galpão, ele constrói o galpão dele, parte administrativa, a parte de produção, a parte de infraestrutura desse loteamento, para quê? Para implantar uma empresa dele. E aí ele vai ter que pôr todos os equipamentos. Depois ele vai ter que fazer a contratação de mão de obra. Enfim, se der tudo certo, ele ganha o governo de sócio, ele ganha o funcionário de sócio, ganha o sindicato de sócio, e ele é o que investiu sozinho. Se der tudo errado, o único que vai ser penalizado é ele. Então, o professor, é muito difícil se o investidor pensar friamente, ele não tem estímulo nenhum a investir. Exato. Aí é uma questão seguinte, é mudança cultural. Realmente é uma mudança cultural. A gente, quando viaja aí pelo mundo, percebe que os países, né, são voltados ao bem-estar das pessoas. Então, agora mesmo, na Argentina, me chama a atenção dessa forma. Alguns exemplos, né? As ruas são extremamente largas, né? Como eles falam, anchas. Você tem... E não é só a 9 de julho lá, que é a mais conhecida na Argentina, como a rua mais larga do mundo. Mas você tem a rua lá, a Libertador, também grande. Tem outras. Por todo lado é grande. Só que não é só a rua para os carros. É a calçada que tem 5 metros para você andar. Isso é uma cultura. Você precisa mudar a cultura. Nós precisamos, como nação, né, como país, mudar a cultura e entender o seguinte: precisa dar condições para que o empresário, né, se liberte dessas amarras e do medo. O medo que é como você falou, né? Se der tudo errado é problema teu. Se der certo, nós estamos juntos. Não. E aí vem um detalhe que é importante. Eu acho que, como a gente está falando aqui de comércio exterior, e esse é o nosso foco, é o meu trabalho há mais de 30 anos, é o comércio exterior. Uma das formas de você libertar e empoderar as cidades, né, as empresas e os jovens, Cristiano, os jovens, para que ele entenda que é possível viver no Brasil e se desenvolver, é o comércio internacional. Por quê? 220 milhões de habitantes que nós temos no Brasil é muito? É. Mas quando você compara com a China, com a Índia e com outros, e mesmo com a África, é pouco. A Indonésia tem mais gente do que o Brasil. Então, veja, a gente não pode pensar desse jeito. A gente tem que pensar em expandir o mercado. Expandir o mercado. E a gente faz isso com o comércio exterior. Agora, como é que eu faço isso? Primeiro, eu tenho que me preparar. A musculação. Qual é a musculação? Entender como o comércio internacional funciona. E no Brasil, a gente educa, eu entendo que comete uma falha, porque a gente educa sempre com base na burocracia. Não. É mais cultural. É como é que eu me relaciono com o mundo, mais do que como eu faço uma fatura. Então a gente precisa ter um choque cultural, mudar a cultura e entender, né, que o Brasil precisa dar condições para as empresas produzirem e se desenvolverem e abrir esse mercado para que a gente realmente possa usufruir desse potencial. E o caminho, eu acredito, professor, o caminho está nos municípios. Com certeza. Porque todos nós estamos no município. Com certeza. Então nós temos que aí, nesse trabalho sacerdócio, nesse trabalho insistente, de construir agentes políticos, formar agentes políticos com uma nova visão, mentalidade de gestão. Né? Não há dúvida. E falando em gestão, em qualidade, vamos estar à Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios, em parceria com a Confederação Nacional das Câmaras. Quero aqui mandar um grande abraço ao meu amigo, irmão, Anésio de Campos, que é o nosso presidente da
da Confederação Nacional das Câmaras, que é um projeto novo que será lançado nos próximos meses aqui e vai ser um sucesso aí para contribuir com o Legislativo Municipal e vai ser um divisor de águas. E voltando aqui ao convite, dia 29 agora de maio, estaremos na Câmara Municipal de Monte Alto com o presidente da Câmara, Baltazar, com os vereadores da região. Quero aqui mandar um grande abraço ao nosso vereador de Cajubi, o Balinha, uma pessoa muito bem articulada na região, muito atuante, Fernandinho de Olímpia, ao Cícero Fera de Borborema, ao Marquinhos de Catanduva. Dar um grande abraço a todos vocês, estaremos juntos. Ao vice-prefeito de Guariba, Daniel, grande parceiro nosso, ao Paulo Bianchini, vice-prefeito de Borborema. Estamos aí juntos nesse evento em Monte Alto, dia 29. Então, dia 29 na Câmara Municipal, a partir das 9 horas da manhã até 5 da tarde. O professor Carlos Moura vai estar conosco lá, falando da questão da internacionalização dos municípios, pela Câmara de Comércio Exterior de Campinas. Professor, entrando já numa fase aqui de encerramento do nosso bate-papo, o tempo voou, né? Foi muito produtivo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco do Acelera Sport, e o senhor também é consultor na área de importação e exportação do mercado exterior, de negócio em especial. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dos projetos que o senhor tem desenvolvido a nível de consultoria aos municípios, às empresas, por favor. Com certeza. Obrigado pelo espaço, Cristiano. E eu gostaria de realmente falar para você que nessa noite nos vê e nos escuta, que o canal Acelera Export é um canal que está aí no ar no YouTube. É só você procurar lá, Acelera Export, através de vídeos semanais. E agora, a partir desse ano, uma das novidades, Cristiano, que eu queria anunciar aqui, é o podcast. Nós temos um podcast onde nós estamos desmistificando com empresários e com especialistas, nosso parceiro, a RTS International, que é uma empresa de factoring norte-americana, onde a gente está desmistificando, porque esse assunto do trade finance fica restrito na mão de poucas empresas. E muitas vezes fora do país, na Suíça, e a gente está trazendo esse conteúdo, esse conhecimento, para que o empresário possa se inserir, entender e praticar, sabendo que ele pode fazer os negócios direto. Então, um dos trabalhos que a gente tem desenvolvido é nessa área de trade finance para apoiar a exportação, mas também outras iniciativas. Nós temos uma área de formação através do nosso canal e da academia Acelera Export, formando traders para entender esse cenário. Inclusive temos alunos em diversos países. Atualmente eu tenho alunos na Austrália, na Nova Zelândia, na Bélgica, nos Estados Unidos. E a gente aqui no Brasil já faz esse trabalho de formação há alguns anos, mesmo antes da pandemia. Durante a pandemia incentivamos mais. E qual é o grande objetivo? Que os alunos, mesmo quem já fez o curso de comércio exterior, entendam qual é o desafio, e saibam como realmente realizar as vendas, porque o negócio começa quando a venda fecha. Porque a venda não acontece por acaso. Você precisa, para ter o sim do cliente, e isso não é fácil, tem todo um processo. É isso que a gente procura ensinar, tanto nos eventos presenciais como nos eventos online, sempre com muita interação, Cristiano, para que todos entendam que a gente pode vencer esse campeonato mundial. A gente pode ser hexa, né? No Sim. comércio exterior também. Não, e tem um time fantástico, Exatamente. né? Professor Trader Carlos Moura. Professor, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela aula, né? Foi muito rica. Fizemos aqui um debate amplo, uma forma bem ampla de discutir não só a questão pontual da questão dos negócios, do mercado exterior, mas também o bastidor, né? Para dar viabilidade e condições de viabilizar mesmo o desenvolvimento dessas ações. Então quero aqui agradecer a todos vocês pela audiência, agradecer aqui mais um programa fantástico, levando informação, e até o próximo agora, na próxima semana, estaremos aqui novamente, 9h15 aqui pela TV Mais Brasil, a TV metropolitana da região de Jundiaí. Um grande abraço a todos, fica com Deus e até a próxima semana.